Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e estou aqui para continuar com vocês um debate a respeito da ética na prática científica, da falsificação de dados, à propriedade intelectual e ao plágio acadêmico. Essa é mais uma aula da disciplina de iniciação à prática científica. Na primeira parte, nós vimos algumas definições de propriedade intelectual segundo instituições bastante importantes, como a Biblioteca Nacional, por exemplo. Nós tomamos conhecimento da existência de uma lei, que é a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Nós conhecemos um pouco do histórico do plágio acadêmico, científico e literário. Nós falamos sobre o surgimento de eventos específicos para tratar a fraude na academia e também definimos 3 tipos de fraude acadêmica com alguns exemplos a partir da FAPESP, da Embrapa e da Revista de Administração Contemporânea. Vimos também alguns valores associados ao trabalho e à produção científica nos dias atuais e as suas implicações. Ainda conversamos sobre medidas tomadas a respeito das fraudes e falamos, neste caso, a respeito da responsabilidade coletiva. Estão lembrados? Nessa parte 2 da videoaula, falaremos sobre o problema do plágio que nasce nos bancos escolares, sobre o professor e o seu papel diante da apropriação intelectual indevida. Também veremos a questão da responsabilidade dos educadores perante a cultura do copia e cola e a importância de exercitar a ética com as novas gerações. Ainda falaremos mais adiante sobre o conflito na relação de estudantes, sejam estudantes de escolas ou de universidades, com a escrita. E sobre a dificuldade na escrita de textos acadêmicos e suas consequências. Por fim, falaremos sobre a citação indireta. Quando é uma paráfrase e quando essa paráfrase vira, na verdade, um plágio. Na primeira parte da videoaula, nós utilizamos como base o artigo Ética e Integridade na Ciência, da responsabilidade do cientista à responsabilidade coletiva, de autoria de Marisa Russo. Nessa segunda parte, os 2 textos que servirão como referências básicas são Ética na Pesquisa Científica, o papel do professor na construção de um cidadão ético, de autoria de Cláudia Maria Tagata, e também a citação na escrita acadêmico-científica de estudantes universitários, da paráfrase ao plágio, de autoria de José Bessa, Rosângela Bernardino e Uderlândio Nascimento. Vamos, então, adentrar a discussão do artigo de Tagata. A autora nos conta o que nós já sabemos, né, por termos vivenciado, que é na escola que nós fazemos os nossos primeiros trabalhos, as nossas primeiras pesquisas, né? E aí eu coloco para vocês aqui algumas questões. Como é que eram as pesquisas que você fazia na escola? Quais eram as fontes de informação que você consultava? Me diga, você ia diretamente lá no Google, colocava o título, pegava a primeira página que aparecia, você analisava as referências, você buscava o Google acadêmico alguma vez, será? Nas suas pesquisas na época da escola, né? Como essa atividade de pesquisa era avaliada por seus professores? E ainda, se por alguma razão vocês copiavam, né? Vocês eram orientados ou se simplesmente os professores faziam vistas grossas com relação à cópia? Pensem um pouco sobre essas questões, relembrem um pouco das suas vivências. Os trabalhos acadêmicos, eles visam, antes de tudo, estimular o conhecimento. E, ao mesmo tempo, eles vão preparando as pessoas, né? Vão preparando e integrando os profissionais em formação às novas exigências do mundo profissional. A pesquisa científica, ela pode contribuir para a formação do raciocínio lógico dos estudantes, né? Mas, infelizmente,
é cada vez mais comum a prática do plágio entre os alunos, né? O professor deve mostrar a eles que o trabalho de pesquisa deve pautar-se em princípios éticos, tá? O plágio, ele fere com a ética e a integridade na área acadêmica, na área da pesquisa acadêmica, né? Como a gente pôde ver na primeira parte da nossa aula, tá? Então, como é que se faz uma pesquisa pautada em princípios éticos, né? É algo que cada aluno precisa aprender. Os professores devem estar aptos a desenvolver nos alunos o interesse pela pesquisa, pelo raciocínio, pela descoberta, uma vez que esses alunos e toda a sua carga educacional farão refletir no profissional do amanhã. Hoje nós temos acesso a muitas informações. Inclusive, já falamos sobre isso na nossa disciplina em outros momentos, né? O quão fácil é encontrar informações sobre qualquer tema, né? Desde que você tenha acesso à internet. São muitas informações que estão disponíveis ali, são muitas fontes de consulta, né? Muito conhecimento está à nossa disposição através de um único clique. E aí, olha que interessante essa citação dela. O uso indevido dessas ferramentas eletrônicas e digitais promovem também a banalização do plágio, com a cópia indiscriminada de textos, trechos e até mesmo trabalhos inteiros, disseminando a ocorrência cada vez mais frequente desses crimes virtuais, se é que assim se pode chamar. Gente, existem sites nos quais os próprios estudantes alimentam, né, dando acesso a seus trabalhos, enfim, alimentam essas redes de plágio, alimentam essas redes de apropriação indevida, né? Então, não façam isso, não alimentem esses tipos de sites que existem por aí, né? E procurem fazer suas pesquisas em fontes confiáveis e mais, de maneira autônoma, né? E de maneira honesta, né? Porque isso não é uma questão de provar para o professor, né? Fazer uma pesquisa de maneira honesta é uma forma de valorizar o próprio esforço e de construir o seu próprio conhecimento. Então, além do plágio, ele não engana o professor, né? Mas ele engana a quem está fazendo, porque aquela pessoa não se deu ao trabalho de compreender, analisar, associar aquela ideia com outras ideias e produzir com isso, né, um texto, uma resposta para uma pergunta, enfim, de maneira mais significativa, tá? A revolução nos meios de comunicação não está diretamente relacionada ao aumento do número de plágio, mas talvez com suas descobertas. Então, ela só coloca esse contraponto para a gente pensar, né? Agora, ela busca uma referência de Costa Neto, né, que diz que o plágio constitui crime de usurpação intelectual dos mais repudiantes, pois que, por sua malícia, sua dissimulação, sua consciente e intencional má-fé, o plagiador apropria-se de obra intelectual alheia como se sua fosse. Então, nós já falamos que o plágio, assim como outras fraudes acadêmicas, umas mais graves, outras menos graves, mas enfim, todas fraudes, são problemas sérios e podem ter, inclusive, implicações legais, né? Para aquele que fez o plágio, para aquele que cometeu a fraude, tá? Então, é uma usurpação intelectual, né? Esse termo caiu muito bem na definição aqui, né? É importante ensinar aos alunos que eles devem atribuir créditos a quem tem direito, né? Então, é isso que a gente está fazendo dentro da disciplina de iniciação à prática científica, é isso que nós estamos fazendo nas disciplinas de produção textual acadêmica, ensinando a vocês a produzir textos acadêmicos, a ler textos acadêmicos, a fazer referências, fazer citações, né? A aula que nós tivemos a respeito das normas da ABNT, talvez tenha sido um pouco cansativa por serem muitas as regras, né? Uma coisa muito técnica, mas ela é de fundamental importância para que vocês, a partir de agora, não sejam parte, né, desse tipo de fraude nos seus trabalhos acadêmicos, tá? Trouxe aqui uma citação um pouco extensa da autora, mas que eu achei também bem interessante para a gente conhecer.
Ela diz que se existem os que afirmam que a ética não pode ser ensinada nas escolas, né? Então, a ética não seria um conteúdo a ser ensinado, tá? Nas escolas ou nas diversas graduações, não podem dizer, entretanto, que não existam ocasiões no cotidiano acadêmico nos quais os alunos possam aprender a agir de forma ética, entende? Então, a ética pode não ser um conteúdo da escola ou da graduação, mas existem ações que podem ser ensinadas, né? E através dessas ações, a ética pode ser problematizada, a ética pode ser discutida, tá? É o caso, por exemplo, dos trabalhos científicos, em que os professores podem optar por incentivar os alunos a pensar, a serem críticos, despertando neles modelos éticos mais exigentes, ou simplesmente podem optar por favorecer modelos calcados na incerteza, na indiferença, quando não analisam a fundo o conteúdo dos trabalhos apresentados, ou pior, quando ficam indiferentes a possíveis casos de plágio, não reprimindo e corroborando a ilicitude do ato, tá? Então, ela se refere a todos aqueles trabalhos que vocês já fizeram e que vocês nunca vão me dizer, mas que vocês sabem que vocês incorreram em plágio, né? Talvez não todos, mas alguns. No trabalho da escola, né? Penso mais nos trabalhos na época escolar, tá? Que vocês muitas vezes copiaram e colaram coisas aí e entregaram para os seus professores, né? Bom, isso é um problema, mas também é um problema se os seus professores deixaram passar esse tipo de situação, né? Porque quando a gente vai fazendo vista grossa, quando a gente vai deixando passar, a gente vai também incentivando essa prática, né? A missão do educador envolveria também a formação de crenças, de hábitos, do uso repetido de bons exemplos a serem seguidos, a fim de que o hábito, por assim dizer, condicione os alunos à prática de condutas éticas e morais. Tá? E aí ela apresenta pra gente uma citação de autoria de Martinez, de 2006, tá? No qual tem um exemplo que eu achei bastante significativo. Então vejam só, o plágio da monografia de anatomia pelo jovem médico pode explicar por que operou a perna esquerda se a doente era direita. A prova de aritmética colada pelo engenheiro pode explicar por que caiu o prédio. A aula perdida de monografia e de metodologia da pesquisa científica, ou de ética profissional, que é o caso da nossa disciplina, pode explicar por que o bacharel em direito é capaz do plágio com tamanha desfaçatez, tá? Então, existem implicações nessa questão do plágio, né? A pessoa, como eu falei antes, quem plagia não está se apropriando daquela informação, né? Está buscando um meio rápido de chegar ao resultado, que é entregar uma resenha, uma prova, enfim, né? Seja de exatas, humanas, o que for. Ela ainda nos diz que as salas de aula e as universidades são centros de reflexão crítica e de criação científica. E somados às orientações de professores competentes, podem propiciar a formação de profissionais capazes de produzir obras autênticas e inteligentes, que satisfaçam os novos paradigmas, formando recursos humanos mais críticos e capazes de atender a uma nova realidade social. Nesse mundo de conhecimentos que é a internet, né, que todos nós conhecemos, deve prevalecer a liberdade de informação com a idoneidade da fonte, tá? Olha que importante essa segunda parte. Então, sim, liberdade de expressão, liberdade de informação, desde que se respeite a fonte original das informações, dos conhecimentos que a gente está propagando, né? E outra coisa que eu me lembrei agora, cuidado também, né? Para, ao se apropriar do trabalho de alguém de maneira indevida, não incorrer, inclusive, nas famosas fake news, né? Que a gente tanto vê hoje e que a nossa política, por exemplo, tanto, né, sofre hoje com essa questão. É preciso, então, saber distinguir a diferença entre a livre divulgação de notícias, tá?
e de conhecimento do ato famigerado e inescrupuloso do plágio, pois que há uma distância brutal entre a democratização da informação e a falsidade intelectual, tá? Então, uma coisa é existirem inúmeras notícias, por exemplo, a respeito de um tema, muitas páginas, muitas informações. A outra é que essas páginas ou as pessoas que estão lendo se apropriem das informações que elas trazem de maneira indevida. E aí, gente, ela fala a respeito do que nós já conhecemos, que é o gesto da citação, né? Nós viemos falando a respeito da citação nas últimas aulas, tá? Então, além de uma citação, né, trazer uma honestidade intelectual e valor moral, ela agrega valor intelectual e científico, uma vez que apresenta outros autores que pensam de maneira semelhante e que dão base científica para que se emitam novas opiniões e conclusões, entende? Então, aquilo que autores da minha área já falaram sobre o assunto que eu estou estudando, publicando, enfim, poxa, pode ser usado de maneira positiva, né? No sentido de mostrar que eu não sou a única que estou discutindo determinado argumento, que ele aparece na literatura lá, cá, né? As diferenciações nos argumentos a respeito de um mesmo tema, os pontos de vista diferentes, né? Tudo isso enriquece o nosso caldo cultural, mas enriquece também as nossas produções acadêmicas, tá? Então, não é ruim, né, que outras pessoas já tenham falado algo que você pretende dizer. Ruim é saber disso, que existem outras pessoas que falaram, mas fingir que foi você que disse pela primeira vez, tá? É preciso que desde cedo o aluno seja instigado a pensar e a exercer a honestidade, para que se torne um cidadão digno e um profissional de respeito. E aí, eu quero só acrescentar aqui que não é somente nas disciplinas de letras ou de português, literatura, enfim, né, no ensino médio, que se trabalha essa questão, né, de plágio, de citação. Poxa, um professor de ciências, ele pode igualmente solicitar uma pesquisa científica para os seus alunos, ensiná-los a fazer uma pesquisa pautada na ética e corrigir essas pesquisas com base nesses valores éticos, né? Então, corrigir denunciando os casos de plágio, né? Os casos de apropriação indevida, certo? Então, todas as áreas, né? Não é um problema somente da área de português, né? É um problema de todas as áreas, tá? E todas podem contribuir para que os alunos aprendam a fazer pesquisas científicas de uma maneira honesta. Esse foi um resumo do segundo artigo das nossas referências básicas, né? Então, eu queria trazer aqui para os professores em formação algumas questões para pensar, mas não somente para os professores em formação, vocês, futuros nutricionistas, futuros professores de química, né? São também estudantes, foram também estudantes na escola básica, né? E provavelmente incorreram alguma vez ou outra em plágio, tá? Então, assim, são posturas que precisam ser analisadas e modificadas, tá? Agora, para falar mais especificamente dessa questão da citação, eu trago aqui então o artigo de Bessa, Bernardino e Nascimento, que fala sobre a citação na escrita acadêmico-científica, tá? Eles lembram então pra gente algo que a maioria dos professores conhece, né? Que existe uma relação dos alunos com a escrita que é bastante conflituosa, tanto na escola quanto na universidade, né? Quando os alunos ingressam na universidade, nossa, eles têm muitas lacunas, né? De escrita, de organização das ideias. Vocês devem lembrar que eu já fiz, inclusive, vários comentários, né? Nas questões que vocês escrevem, nas provas, nas tarefas, né? Sempre sobre o conteúdo, mas também tratando dessa questão da escrita, né? Eu sempre dou alguns alertas para vocês do que vocês precisam melhorar nesse sentido, né?
A dificuldade na articulação de ideias, tá? Existe, né? Mas também existem problemas na questão estrutural ou formal da escrita, no domínio do idioma, que nós já conversamos também, quando falamos sobre escrita acadêmica, né? Quando os alunos precisam escrever textos acadêmicos, é possível ver problemas tanto na organização formal desses textos, como na construção de uma linha argumentativa ou expositiva. Então, um parágrafo que começa falando um assunto, aí muitas vezes vem, uma citação direta. Aí aquela citação não tem nada a ver com o que estava sendo dito, e muito menos com o que vai ser dito adiante. Isso acontece, tá? Ou às vezes, sem citação no meio, de um parágrafo para o outro. Claro, os parágrafos eles indicam uma ruptura, né, na estrutura do texto. Mas isso não significa que você está falando de bananas e de repente você vai começar a falar de abacaxis e do nada você não vai mostrar como você saiu das bananas e foi para os abacaxis, né? Não dá para ser assim também. Muitas dessas dificuldades que vocês encontram, então, né, que os alunos encontram, acompanham os estudantes aí pelo curso de graduação e até são levadas para a pós-graduação, né? Muitas vezes, se a gente não corrige, se vocês não são chamados a atenção, e se vocês também não se esforçam para fazer melhorias nessa questão da escrita, esses problemas vão continuar. Vão continuar lá no TCC primeiro, depois vão para as monografias, as dissertações, as teses, tá? Então, aprender a ler e escrever no âmbito acadêmico é uma questão de compromisso, tá? A gente tem que assumir esse compromisso pra gente e ir evoluindo o máximo que a gente puder. E, claro, sempre contando com o apoio dos nossos professores, né? Dos seus professores, né? Me incluí. Tá? Em decorrência das dificuldades, muitas vezes ocorre uma compulsão por reproduzir o que já foi dito, o que coloca o estudante no limite entre dois procedimentos: o de parafrasear, de dizer com suas próprias palavras o dizer de outrem, e o de reproduzir fielmente o dizer do outro, como se ele fosse a fonte desse dizer, caracterizando caso de plágio. Então, o autor fala aqui num limite de apropriação do dizer do outro, tá? Então, quando eu estou falando com as minhas palavras e são realmente minhas palavras, ou quando eu estou escrevendo algo que eu acabei copiando, de certa forma, né, de alguma outra referência, tá? E aí, né, cometendo plágio, tá? Bom, dito isso, os autores apresentam, então, a proposta do seu artigo, tá? Eles dizem, então, que vão fazer uma discussão envolvendo o citar na escrita acadêmico-científica, voltando nossa atenção para a paráfrase e o problema do plágio. Em seguida, analisaremos fragmentos de textos e faremos algumas considerações referentes aos fragmentos tomados para análise. Bom, essa última parte, gente, do artigo, quando eles vão fazer as análises dos fragmentos dos textos, eu não trouxe aqui para vocês. Então, é tarefa essa para que vocês leiam, tá? Se vocês não forem reler o artigo inteiro, o que deveriam, mas pelo menos voltem para essa estrutura dos exemplos, tá? Que a nossa aula vai levar até lá, mas não vai discutir os exemplos aqui. A citação indireta, como a gente já falou várias vezes, né, ela não exige o uso de aspas, tá? Pois entende-se que ela será uma paráfrase do texto de outro autor, e não uma cópia nas palavras exatas do que o autor escreveu. Nessas citações, você escreve com as suas palavras o que foi dito por outro autor, sem perder o sentido da informação que foi dita, tá? Então, eu vou escrever com as minhas palavras o que algum autor já escreveu, respeitando sempre o sentido da informação. Eu não posso mudar o sentido da informação original, porque daí, digamos assim, poxa, alguém vai ler o meu artigo, vai pensar, fulano fala tal coisa. E se essa pessoa for pro artigo do fulano, e de repente ela vê que não tem nada a ver aquilo que eu falei e aquilo que ele disse originalmente, tá? Então,
né, não faz sentido, tá? A gente precisa tomar cuidado, a gente não pode distorcer também as informações, né? O reconhecimento do dizer de outrem não autoriza o autor de um texto a reproduzir ipsis literis o dito, sem aspas, tá? Então, não significa que você colocou lá na frente, segundo fulano, aí coloca todo o texto que ele produziu exatamente igual, não usa aspas. Não é possível, tá? Isto é plágio. Se você não usou aspas, você está incorrendo em plágio. Nesse caso, tá? Então, não é simplesmente porque, coloquei o nome ali na frente da frase, agora eu posso pegar e copiar tudo que o cara falou, tá? Não é assim que funciona. A paráfrase, né, ela pode ser mais expansiva no sentido de ampliar um pouco o conteúdo daquela fala original, ou ela pode também ser um pouco mais resumidora no sentido de reduzir, né, resumir mesmo aquilo que está sendo dito no artigo original, né? Ou ainda ela pode ser paralela e consiste em um trabalho de interpretação e transformação do conteúdo do texto. Gente, para que eu consiga pegar uma fala de outro autor e traduzir bem numa citação indireta, tá? Eu preciso conhecer aquele trabalho. Eu preciso entender aquele trabalho. Se eu fizer uma lida rápida no trabalho, pegar um pedaço, a chance de eu incorrer em plágio é muito grande, tá? Então, realmente, a fonte original, ela precisa ter sido estudada, vocês precisam dominá-la, certo? E aí vai ficar muito mais fácil depois fazer uma paráfrase, vai ficar muito mais fácil escrever com as suas palavras, sendo fiel e sem incorrer em plágio, tá? Então, vejam, é um trabalho de interpretação e transformação do conteúdo do texto matriz, compreendendo, pois, uma equivalência semântica independente das alterações que se manifestarem no plano formal, tá? É preciso manter-se fiel à ideia original e cuidar para que a paráfrase não incorra em plágio, tá? Então, essa última frase é o que resume o que a gente vem dizendo com base nesse artigo até aqui. Eu trouxe uma citação um pouco extensa, tá? Mas que está muito bem colocada pelos autores. E aí eu gostaria de sinalizar algumas partes dela, tá? Então, um questionamento levantado por Eco em 1991, né, se impõe, qual seja o de saber até que ponto as palavras reproduzidas, repetidas, realmente são paráfrases e não são citações sem aspa, tá? Esse procedimento de simplesmente informar, prestem atenção nisso, esse ponto é super importante, tá? Como eu já falei antes, não basta simplesmente informar. Esse procedimento de informar antes ou depois, ou em nota de rodapé, que está se referindo a determinado autor, não o livra da condição de plágio. Diante disso, esse estudioso, Eco, né, provoca um outro questionamento. Beleza. Então, como ter certeza de que uma paráfrase não é um plágio? Tá? E aí, o autor aponta para a questão do tamanho da paráfrase, destacando que esta pode ser tanto menor, o que sugere, né, ser o caso mais comum, quanto maior que o texto-fonte. Ele afirma que se pode esclarecer melhor essa questão, considerando a compreensão dos tipos de paráfrase, tá? Então, Eco apresenta 3 tipos de paráfrase possíveis. A paráfrase honesta, a paráfrase quase textual que evita o plágio e a falsa paráfrase. Vamos diferenciar esses 3 tipos agora para que vocês entendam bem em qual delas incorre o plágio, tá? A paráfrase honesta, como o nome já sugere, né, é aquela em que de fato o autor do texto conseguiu reproduzir com as suas palavras o dito por outrem. Tá? Então, é o sucesso, é o exemplo de sucesso, né? A paráfrase bem feita, tá? Depois, existe a paráfrase quase textual que evita plágio.
É aquela em que o autor consegue mesclar suas palavras com as palavras do autor citado, tratando de refazer alguns trechos do discurso fonte, tá? Então, mescla suas palavras com a do autor, tá? Mas ainda assim faz a devida referência, né? Citação. E por fim, a falsa paráfrase é aquela em que descaradamente o autor, embora por vezes atribuindo o trecho ao trem, reproduz esses trechos quase ipsis literis, não fazendo uso das aspas, tá? Então seria uma reprodução quase que integral das falas do autor do texto original. Uma reprodução, né? Sem nem sequer fazer o uso de aspas, tá? Então, esta falsa paráfrase é aquela que está mais próxima aí do plágio. Os autores, então, eles relatam aí, né, que é necessário que os professores, orientadores, sejam mais ativos e vigilantes na orientação e correção dos trabalhos acadêmicos. Aqui, eles estão falando bastante num linguajar da área acadêmica, né? Mas vocês viram no texto anterior, que falava sobre a educação básica, que a orientação era a mesma, de que os professores não podem ficar fazendo vistas grossas para essa questão do plágio, né? Então, eles precisam ser mais ativos e precisam ser mais vigilantes. Ainda, gente, plágios em TCCs, em monografias de dissertação de mestrado, tese de doutorado, podem incorrer, inclusive, nas sanções para o pesquisador, para o professor orientador, né? Como a gente viu na primeira parte dessa videoaula, tá? Então, deixar passar um plágio de um aluno num trabalho de TCC vai dar problema para o aluno, mas vai dar mais problema para o professor, tá? Ele vai ter que se virar nos 30 para conseguir se defender, ou então ele vai receber algum tipo de punição, tá? É fundamental o incentivo cada vez mais do exercício da paráfrase como estratégia de formulação textual, desde o início da formação acadêmica de nossos alunos, na perspectiva de ajudá-los a superar as dificuldades de interpretar e construir sentidos para os textos que leem. Essa segunda parte da nossa videoaula, ela ficou bastante curta, né? Eu só não quis acrescentar junto com a primeira, porque senão a primeira ia ficar muito extensa, muito cansativa. E eu queria dizer para vocês que em sala de aula nós vamos ver alguns exemplos, tá? De citações indiretas, de paráfrases ou não paráfrases, ou honestas ou não honestas, né? E a gente vai poder entender isso um pouquinho melhor dentro das áreas de vocês, de nutrição e de licenciatura em química, tá? Mas para hoje, para gravação, seria isso. Eu trago aqui novamente as referências básicas, sendo que a primeira foi utilizada na primeira parte da videoaula, as duas subsequentes, né, fizeram aí parte dessa nossa segunda parte da videoaula, e aqui estão também as referências complementares que já foram mencionadas na primeira parte da videoaula, mas eu trago aqui para vocês lembrarem, né, que também foram aí objeto de estudo, ok? Obrigada por assistirem até aqui. Pensem com muito carinho nessa questão do plágio. Pensem com muito carinho enquanto vocês mesmos perdem. Se vocês nos oferecem plágio nos trabalhos, nas avaliações, e aí a gente vai, às vezes, corrigir um trabalho que não é de vocês, tá? E aí você pode pensar, que bobo, professor. Não, né? O professor foi lá e fez a correção. Mas se aquilo não foi teu, se não foi escrito, se tu simplesmente copiou e colou, tu que tá se enganando. E tá perdendo a oportunidade de ter um feedback do professor a respeito de um texto teu, a respeito de uma produção acadêmica sua, né? Então, como eu falei, é claro que quando chega nesses trabalhos publicados, artigos acadêmicos, TCC, enfim, o professor é responsabilizado pela questão do plágio, inclusive de seus alunos, mas não se trata só disso, né? Se trata, antes de mais nada, de você estar sozinho boicotando o seu processo formativo,
tá? Então, se não souber fazer um texto, se não souber fazer uma citação indireta, se não souber escrever, procure ajuda. Busque os seus professores, explique as suas dificuldades e peça uma orientação. Ou então, leia, né? Pesquise sobre o assunto. E como nós já falávamos em algumas aulas anteriores, se houver dificuldades de leitura, se houver dificuldades de escrita, quanto mais você ler, quanto mais você escrever, mais essas dificuldades vão aí se esvaindo, tá? Então a gente precisa praticar a leitura acadêmica e a gente precisa praticar a escrita acadêmica, inclusive incluindo aí as citações, né? E as possibilidades de plágio, tá? Ou não plágio, né? Até mais!